Fala pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 28 de novembro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest. Vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Vamos falar sobre Bovespa, mini índice, mini dólar, DI, Petro, Vale, as recomendações swing trade, os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Eu tirei alguns, tinham bastante. E também vou falar aí sobre Bitcoin, tá? A partir de hoje vou começar a colocar o Bitcoin aqui na análise de fechamento também, para a gente trazer diariamente. Vou deixar ele aí por último, tá bom? Então, assim, para quem não tem interesse em ouvir sobre o Bitcoin, né, vai assistir o vídeo inteiro aí falando sobre a bolsa realmente. E aí lá no final eu vou falar de cripto, vou falar do BTC, tá bom? Então, vou rodar a vinheta. Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica o meu convite aqui para que você se inscreva. Lembrando que a gente tem a nossa área de membros também no canal, onde você tem conteúdos exclusivos, como por exemplo ali análise especial toda semana de um determinado ativo, onde a gente fala de gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, ou seja, engloba ali todos os tempos gráficos. A gente tem ali oportunidades, swing trade para a semana, onde a gente grava no domingo e disponibiliza no final de semana mesmo. Tem o radar da semana, onde a gente fala sobre a expectativa e probabilidade aí para os índices setoriais, para o Ibovespa, para Petro, para Vale. Então a gente dá uma visão geral, um overview aí da nossa bolsa como um todo. Fora ali também, né, outros vídeos educacionais, como a sala de aula, enfim, tem bastante conteúdo aí dentro da área de membros. Fica meu convite aí para vocês conhecerem também. Vou rodar a vinheta aqui para a gente dar início, então, bora lá. Bom, pessoal, para quem pulou a vinheta aí, não esquece do joinha, por gentileza. E aí eu dei um aviso falando que a partir de hoje eu vou começar a falar sobre criptomoedas também aqui nessa análise de fechamento. Então, todos os dias vou trazer aí falando sobre o Bitcoin. Tá? Eu vou deixar por último aí na lista. Então, para quem não tiver interesse em assistir sobre criptos, vai ter aqui tudo sobre bolsa de valores e depois ali eu falo rapidamente sobre o Bitcoin, tá bom? E se por acaso tiverem pedidos de análise com relação a criptos, podem deixar nos comentários também, que aí depois do Bitcoin eu vou atendendo esses pedidos aí também, tá legal? Então, a partir de hoje aí vamos analisar esse mercado também. Vamos lá, Ibovespa na sessão de hoje apresentando alta de 0,7%, meus amigos. E aí o que aconteceu? Não só freou essa queda, como também veio aqui para superar a máxima deste topinho. Máxima de hoje 126.916, máxima do topo 126.875. Ou seja, tivemos a superação da máxima aqui, então anulando aqui a sinalização de topo que havia sido apresentado e freando sim essa correção aqui que vinha sendo apresentada. Ou seja, expectativa aqui de poder ficar mais lateral. Se der sequência nesse movimento de alta aqui, pessoal, eu não enxergo ele indo tão longe ainda. Por quê, Kaique? Porque para mim a correção foi curta. Isso significa que não vai? Não necessariamente, tá? É só a minha avaliação aqui neste momento, dada a correção mais curta. Lembrando, o mercado está forte, não tem como apostar contra ele, ele está dando continuidade. Inclusive, eu estou posicionado em operações swing trade na ponta compradora, são 4 operações em aberto, no caso, eu vou comentar aí sobre elas, tá? Só que quando eu olho para o Ibov, eu não consigo enxergar algo tão relevante assim para cima ainda, tá? Por conta realmente aqui dessa correção mais curta. Se for, beleza, eu estou posicionado em operações aí de compra no swing trade, tá? Se não for, é possível que essas operações andem da mesma forma, tá? Por quê? Porque a partir de agora a expectativa fique um pouquinho mais travada aqui essa correção, caso ela ainda aconteça, tá bom? Se der continuidade, a gente tem o primeiro alvo que a gente tinha projetado, que é a região dos 127.670 pontos. Pode bater ali também, dar uma seguradinha, devolver aqui, corrigir o que aqui em 2 etapas. Pode acontecer também, tá? Se de repente voltar para dentro da lateralização, a gente vai entender isso de que forma? Se tiver um candle já devolvendo o candle de hoje amanhã, tá? Depois perdendo uma nova mínima aqui. Seriam sinais aí de que essa correção pode ser mais travada realmente, tá? Então a gente vai ter que avaliar a sessão de amanhã, se vai dar continuidade neste movimento, testar um primeiro alvo, ou se vai devolver o candle de hoje e ficar mais travado aí de forma mais lateral, tá? Mas muito positivo o candle no sentido de
estamos forte, tem presença compradora e a expectativa, mesmo que seja no curto a médio prazo, ainda é de alta para o Ibovespa, tá? Então, a gente ainda tem essa expectativa de que até o final do ano a gente possa ter ali o teste na região das máximas do nosso índice. Mini índice, na sessão de hoje apresentando alta de 0,48%, também aqui freando um pouco a queda, não anulou a sinalização de topo, só veio aqui para, na verdade, duas superações de máxima, o que já caracteriza enfraquecimento desse movimento de correção. Gráfico de 60 minutos, a gente teve o índice trabalhando aqui num gap de baixa na abertura, conseguiu segurar na região das médias, devolveu aqui com belo movimento de alta, bateu na resistência dos 127.500 pontos e agora passando por um processo de correção. Pode buscar a região dos 126.900, bater ali, gerar um novo sinal de fundo, daria para ficar de olho numa compra, mas sabendo que os 127.500 tem sido aí uma região sim bem relevante de resistência, então pode bater lá e simplesmente devolver. Então para quem tem interesse em compra, fica atento para esse nível de preço aí, para de repente largar uma bela parcial ali, ou quem sabe até pular fora total aí da posição, tá bom? Inicialmente só olharia para venda se bater lá e gerar um sinal de topo no 2 minutos, com stop muito curto, de repente os 5 minutos aí, tá? Ou se vier para baixo da média aqui, gerar um sinal negativo abaixo dos 126.900, mas mesmo assim, esse movimento aqui tende a ser mais chatinho se acontecer, tá? Então, ficaria bem difícil aí de operar na ponta vendedora. O foco seria um pouquinho mais na compra por hora. Dólar, na sessão de hoje apresentando queda de 0,53%. A gente tinha mencionado aí ontem que a expectativa do dólar ainda era mais baixista, dado que tentava voltar para cima da média, não conseguia. Tem essa região de suporte, sim, bem importante, na faixa dos 857,5, que pode ser testado mais uma vez. Já foi testado aí hoje, né? Teve os 858,5 sendo batido ali na mínima do dia. Se der continuidade aqui nesse movimento, vamos ver aí se o dólar consegue apresentar força para romper essa região de fundo, e aí poderia esticar assim até os 770, por exemplo, que seria o próximo nível de suporte mais relevante aqui. Gráfico de 60 minutos, a gente teve o dólar trabalhando numa abertura estável ali, apresentou bastante volatilidade no início do pregão, depois é uma pancadaça aqui para baixo, foram basicamente aí 51 pontos nesse movimento de baixa, apresentando um repique, tentando buscar a região da média nos 4.879, eu focaria em compra em sinalização baixista próximo desse nível de preço. Lembrando que a partir de amanhã não, amanhã, a partir das 8h45 da manhã, estaremos ao vivo aqui falando sobre mini índice, mini dólar e ações, tá bom? DI, na sessão de hoje, aí alta de 0,5 até o momento, ainda dentro do movimento de baixa, máximas e mínimas descendentes, então não tem aqui nenhuma tentativa de recuperação, nenhum freio aqui no movimento de baixa que vem sendo apresentado. Portanto, seguimos ainda no viés negativo de poder testar essa região de suporte um pouquinho mais abaixo. Nada mudou por aqui no DI, tá bom? Petro, na sessão de hoje apresentando... Opa, deixa eu colocar o ajuste aqui de volta. O ajuste... a Petro tá zoada aqui no gráfico, hein? O Profit aí deu uma... Falhou aqui o Profit, hein, meus amigos? Profit falhou. Ó, esse movimento de alta aqui, ele tá em cima da média aqui, tá? Ele tá dessa forma aqui. Enfim, tá ainda tentando dar continuidade no movimento de alta, tá? Já são 4 candles aqui nessa tentativa, não rompeu ainda essa região de topo, tá? Então, assim, continuo falando aí sobre essa divergência que vem sendo apresentada aqui no OBV, tá? Agora que tá tentando apresentar um sinalzinho de fundo ascendente aqui, tá? Para quem tá comprado aí nessa operação aí de swing trade da Petro, dá de repente para encurtar o stop, eu não vou saber se agora tá certo esse preço aqui embaixo, 34,71, infelizmente. Acredito que não, tá? Esse movimento era para estar aqui em cima, ó. Eu não sei o que aconteceu com o Profit, infelizmente, mas eu deixaria abaixo desse candle aqui, tá bom, pessoal? Depois dê uma olhadinha aí se o Profit de vocês está correto, tá? Para tentar pegar o preço certinho aí do que eu tô falando, tá bom? Para quem quiser manter ainda abaixo do fundo, que também não vai estar certo aqui o meu preço, infelizmente, também é uma alternativa, tá? E a média ainda continua funcionando como um suporte aí. A Vale, na sessão de hoje, abriu num belo gap de baixa e conseguiu fechar no positivo, 0,61 de alta. Chegou a abrir ali com queda de 1,5%, bateu na média, fechou o gap que tinha deixado para trás e pode sim abrir uma sinalização de fundo ascendente aqui amanhã. Para quem já comprou aqui embaixo, logo no gap, show de bola, dá para manter aí a operação, deixar até o stop no zero já, tentando levar, tá? Para quem tem interesse em compra, operação de 7,377 seria uma possibilidade de entrada com stop abaixo da mínima no 7,215, tá? Expectativa aí positiva para a continuidade deste movimento por aqui. Agora, falando das operações aí de swing trade,
recomendações swing trade, começando aqui por IRB, pessoal. Isso mesmo, IRB, que na sessão de hoje apresentou alta de 2,2%, dando continuidade aqui no movimento de alta que já vinha sendo apresentado, corrigiu aqui, fraco, mas no gráfico, fraco assim, né? Corrigiu forte até, se a gente pegar em porcentagens, tá? Chegou a corrigir aí quase 7,5%, mas corrigiu pouco no tempo. Enfim, temos uma expectativa positiva de continuidade deste movimento de alta, tá bom? Então, estamos posicionados aí na ponta compradora. Ah, Kaique, mas o movimento já não está acontecendo faz tempo? Sim, e por isso mesmo que o nosso stop não está tão longe aí também, tá bom? Então, estamos comprados em IB. Também estamos comprados aqui em Smart Fit, pessoal, que abriu essa sinalização de fundo aí. Então, estamos posicionados na ponta compradora, tentando pegar a continuidade deste movimento. Seguimos comprados em Ciri 3, Cirela, que hoje apresentou um bom candle de alta, 2,43%. Expectativa boa de continuidade deste movimento, poder confirmar um pivô por aqui. Estamos posicionados. E também continuamos posicionados em Rap Vida, que hoje apresentou alta de mais de 3%, deu continuidade no sinalzinho de fundo, expectativa boa aí para o rompimento dos 4,75, que é a região de resistência mais relevante aqui de topos anteriores. Agora, atendendo aí aos pedidos de análise, se até aqui você não deixou seu joinha, por gentileza, clica aí para ajudar a gente aqui no canal, hein? ODPV3, Odontoprev, na sessão de hoje alta de 1,8%, está dando sequência nesse fundo que foi apresentado, inclusive é um fundo ascendente, tá? Teve uma tentativa aqui, mas que foi anulada no mesmo dia, então não considero esse carinha aqui. Esse sim, tá? O OBV, se não me engano, está confirmando, tá sim, está confirmando esses fundos ascendentes por aqui. Então, para quem está posicionado aí na ponta compradora, dá para deixar um stopzinho aqui já no sinal de fundo, na região dos R$ 11, tá? Seria uma possibilidade. Para quem tem interesse em compra, pessoal, vai ter que aguardar uma nova tentativa de entrada aí acima da média, principalmente 11,30. Não adianta querer entrar aqui agora. Aí tá bonito para quem já está dentro. Para você que está fora, você tem que aguardar uma correção e um novo sinal de entrada. Não adianta você ser teimoso ou teimosa. A R3, na sessão de hoje, apresentando alta de 1,16%. É um papel aqui que não chama muita atenção, tecnicamente falando, tá bom? Está respeitando bem a região dos 90 centavos, 91 centavos. Pode apresentar um novo sinal de fundo ascendente aqui amanhã. O OBV também vem confirmando essa tentativa de tendência de alta aqui do preço, tá? Tá bem fraquinho mesmo, respeitando bem os R$ 9. Para quem tiver interesse aí em abrir essa posição de compra, seria a aspiração dos R$ 88, dos 88 centavos, perdão. Dá para deixar um stop curtíssimo nos 84 centavos, ou um stop abaixo desse outro fundo seria mais bem protegido, mas você vai ter um stop maior aí, é claro, tá? Um stop aqui de 9%, e aqui você teria um stop só de 4,5%. Tá? Então fica aí a critério de vocês, para quem tiver interesse, sabendo que tem essa resistência relevante nos R$ 9. Agora eu trouxe um outro ativo aqui, pessoal, é a Agro Galaxy. Eu só trouxe porque foi um membro que pediu, tá? Porque a liquidez é baixíssima, R$ 200 mil aí nos últimos 10 pregões. Então, assim, até recomendo ao membro ou membra do canal que solicitou aqui, que tome muito cuidado com esse papel, tá bom? Papel aí que apresentou um movimento de alta, de repique em direção à média do semanal, nos 4,30, gerou nova sinalização de topo e está dando sequência no movimento de baixa. O meu foco seria realmente em venda, olha só, tendência claríssima de baixa aí no curto, médio e longo prazo do papel, tá? Então, não vejo motivos de estar comprado, não vejo motivos de compra, tá? Eu tentaria arriscar algo aí se tivesse um sinal de alta acima dos 4,30, mas ainda assim, sabendo da liquidez do papel, eu pensaria 10 mil vezes antes. Semin 3, na sessão de hoje, alta de 2,3%, é um papel que está vindo aí para romper aqui o topinho que tinha deixado para trás, tá? Rompendo esse topinho pode ainda dar continuidade neste movimento, da mesma forma que eu falei sobre o Ibovespa, ainda que rompa aqui esse topo, eu não consigo visualizar o papel indo tão longe assim por conta da correção mais curta. Pode andar aí mais 5, 7%, até porque o papel é bem volátil? Pode, tá? Pode estar até 10%, enfim, ou quanto ele quiser. Só eu, particularmente, não consigo enxergar ele indo tão longe. Seria interessante se tivesse uma nova correção aqui, para aí sim, quem sabe, andar mais 20, 30%, tá? Lembrando aqui também que no semanal, ué, sumiu minha média de 200 aí? Não, não sumiu não. Ela tinha aqui uma, se não me engano, no semanal. Enfim, o papel aí tá bem forte, tá? No mês tá subindo aí 42%, então tomar um cuidado aqui, tá? Ah, é CSNA que tá batendo lá. Tá, então tomar um certo cuidado aqui, tá? O papel tá firme e forte aí no movimento de alta, mas seria interessante aí ficar de olho aí para realização de lucro, caso apresente novos sinais de baixa. Para quem estiver levando pela tendência, agora o stop vai ficar no 6,40.
Mercado Livre, na sessão de hoje, queda de 0,05, basicamente estável aí. Atingiu aqui o primeiro alvo dessa correção toda que tinha sido apresentada, então bateu ali nos 65,50. Pode sim iniciar um novo processo de correção por aqui. Então, para quem está posicionado aí num swing trade, stopzinho aí de proteção de lucro nos R$ 64. Veio na média, R$ 60,50, próximo desse topo anterior, gerou um novo sinal de alta, foco na ponta compradora de swing trade. Por hora, não vejo entrada aí não. Açaí, na sessão de hoje aqui, alta de 0,2%, é um papel que ainda está dentro do movimento de alta, brigando aí acima da média de 200, não está conseguindo dar sequência no movimento. Tem candle de alta, candle de baixa. Candle de alta, apesar da alta de hoje, um candle de baixa também. Tá? Então, fraqueza aqui no movimento de alta. Seria interessante aí se escorregasse fraco aqui nos 13,30, 13,20 e gerasse um novo sinalzinho de alta aí para poder dar sequência nesse movimento. Tá vendo só? A gente teve um movimento relevante aqui, uma correção curta, e aí tentou dar sequência no movimento. É isso que eu mencionei sobre o Bovespa e a Semin, tá? Pode ir, mas de repente pode não tão longe assim, tá? Então não exigir tanto aí desses ativos. Então uma correçãozinha mesmo que curta aqui faria sentido aí para ficar de olho numa nova entrada. Azul 4, alta de 0,96 na sessão de hoje, segue aqui ainda dentro desse movimento mais lateral, tá, pessoal? Para quem está posicionado aí na compra, eu ainda deixaria um stop aí de proteção nos 16,70, basicamente abaixo dessa lateralizaçãozinha aí e da média móvel de 13 períodos também, tá? É um papel que está alinhado sim para cima, pode dar sequência no movimento, mas precisa ter um stop bem protegido aí, porque se de repente o papel escorregar aqui, tem que ter um stop bem protegido para acabar não tirando aí da operação, depois o papel estilinga aqui, você não está mais dentro da operação aí, tá? Então aqui é uma região importante de preço que se perder aí descaracteriza mesmo esse viés positivo. Lojas Renner, na sessão de hoje, alta de 3,9%, um papel que apresentou aqui rompimento das máximas anteriores e agora pode esticar aí até a região da média de 200 nos 16,80 praticamente. Então para quem está comprado aí, dá para tentar levar até aquela região, deixar um stopzinho ainda ali embaixo dos 14,47, tá bom? Não vejo a entrada aqui amanhã, a não ser que tenha essa aspiração de máximo e o stop um pouquinho mais curto aqui, mas a relação risco-retorno não vale tanto a pena, então por isso que eu não vejo essa entrada. Agora, se você comprou aqui embaixo, você tem um stop menorzinho aí sim, você tem um espaço maior, vale mais a pena. Então, se você quiser deixar uma compra aqui, se de repente amanhã vier uma correção e acionar a sua compra mais abaixo, beleza, tá bom? Falando de igual 4, na sessão de hoje aqui apresentando, na verdade nada, tá zerado, não apresentou nem alta nem baixa. Na sessão oscilou, mas no fechamento ficou zerado aqui. É um papel que ameaçou uma nova tentativa de fundo por aqui, pessoal. O OBV está confirmando aqui esses topos de fundos. No movimento de alta aqui teve alguns topos de fundos sendo apresentados, mas enfim, está confirmando aí. Então, para quem tiver aí um perfil mais arrojado, quiser arriscar uma nova compra, seria a aspiração de hoje, 10,55, tá? E o stop eu deixaria curtinho aqui mesmo, né? Porque aí a gente tem uma bela de uma relação risco-retorno. Eu tenho um stop bem curto, que se der certo, vou ter um payoff aí bem relevante, tá? Eu tenho bastante espaço aí para andar, para, por exemplo, tentar confirmar um pivô, seria só lá nos 11,30. Então seria uma alternativa aqui, tá? Embraer, na sessão de hoje, apresentando queda de 1,73%, mais uma vez respondendo aí a um comentário aqui que eu já tinha falado para vocês, né? Que quando a gente bateu ali primeiro no nosso top gain, que a gente pulou fora da operação do swing trade, aí depois foi lá no nosso alvo. Aí a pessoa comentou, acho que foi o Francisco, tá na terceira onda de Elliott, até agora você não falou nada. Eu já falei num vídeo anterior, tá? Se não me engano, foi na semana passada. E reforço, meu viés é sim positivo ainda para o médio a longo prazo. Eu tenho um mensal ali armando uma tentativa de fundo novamente, pode sim dar continuidade, mas não me interessa a onda 3 quando eu estou numa operação de swing trade aqui que eu tenho meu alvo definido, tá? Então, assim, o papel pode subir mais 50%. Se eu tenho meu alvo definido no swing trade, que é uma operação de curtíssimo prazo, eu vou pular fora antes, tá bom? Eu vou pôr o lucro no bolso, que era o que eu queria. Quando eu entrei na operação, eu defini o meu stop, olha, aqui é o máximo que eu perco, e aqui é onde eu vou sair ganhando meu 2 para 1, meu 1 para 1,5, meu 2,5 para 1, enfim, o risco retorno que seja, tá? Se eu definir ele, eu vou pular fora, independente se é onda 3, 5, 1, enfim, eu vou pular fora, tá? Então, só reforçando aqui, tá? Eu sigo a risca o que eu coloco como definição de uma operação de swing trade até o final, seja no stop ou no objetivo, eu vou seguir a risca. Se eu vejo que tem um pouquinho mais de espaço, posso até reposicionar um objetivo, coloco um pouquinho mais acima. Eu não vou fazer da minha operação de swing trade um longo prazo, tá? Vocês nunca vão ver a gente fazendo isso aqui no canal, tá bom? Então, assim, papel apresentando um belo candle de baixa aqui,
pode vir aqui na região das médias mais uma vez, nos 19,60, 19,65, para depois gerar um novo sinalzinho de alta. E aqui, se tiver esse sinal de alta, eu foco em compra mais uma vez, quem sabe eu não volto aí para a operação, tá bom? Falando aqui agora de CSNA3, na sessão de hoje aí rompendo o topo, basicamente a mesma coisa que Semin, tá, pessoal? Só que aqui, ó, tá batendo na média de 200, era isso que eu queria comentar com vocês, tá? Do semanal ali. Então pode sim iniciar um novo processo de correção aí, mesmo que seja mais travado aqui no movimento de baixa, no movimento lateral, perdão. Para quem quiser aí proteger um stop de proteção de lucro através aí de fundos, né, teve um leve fundo aqui, seria a região dos 15,39, tá? Depois disso, perdendo esse nível de preço mais uma vez, pode buscar a média nos 14,70 ou até mesmo aí o gapzinho para baixo nos 14,25. Cogna, na sessão de hoje alta de 1,6%, confirmou o pivô de alta ontem, hoje está dando sequência no pivô. Então, para quem está comprado aí em Cogna, pessoal, projeção aí de alta lá nos R$ 3,36, depois a região dos 3,50, tá? São os próximos níveis aí mais relevantes. Para quem está posicionado, tentarei levar até lá. Este foi um papel aí que eu passei ali no vídeo de oportunidade swing trade para a semana, tá? Então, para quem aí assistiu no domingão, se conseguiu pegar a entrada aí, se ficou de olho, já está pagando bem, já dá até para colocar o stop no zero, tá? Então, esse foi um dos ativos aí que a gente passou. E por fim, Movida, por fim assim, né, antes do BTC, antes do Bitcoin. Movida aqui na sessão de hoje praticamente zerada, 0,09 de queda, é um papel que ainda passa pelo processo de correção. Eu aguardaria um candle de força aqui para executar alguma entrada na ponta compradora numa nova aspiração de máxima, tá? Ameaça fundo não vai, ameaçou fundo aí de novo hoje não foi. Para quem está posicionado, deixa um stopzinho lá embaixo dos 10,60, tá? Para se de repente oscilar aqui, não ser violinado aí na operação, tá bom? E realmente eu aguardaria aqui agora um candle de força para tentar entrar na posição. E agora, pessoal, comentando aqui sobre o Bitcoin, vou colocar aqui na tela para vocês. Temos aí o Bitcoin trabalhando no dia de hoje com alta de 2,35%. Tá gerando uma nova sinalização de fundo ascendente aqui na média. Tá? Teve aqui uma tentativa anterior, depois teve outra tentativa aqui, tá? E hoje mais uma. Tá? Enfim, segue respeitando bem aqui a região da média. Quando apresenta candles fortes de baixa, já devolve logo na sequência aí. Então, expectativa boa de continuidade deste movimento. Caso confirme o pivôzinho de alta aqui, o alvo seria lá na região dos $40.000, tá, pessoal? Então, agora trabalhando aqui na região dos $38.107. Se der sequência no movimento, poderia buscar os 40 mil. A gente estaria falando aí de uma valorização de aproximadamente aí 5%. No semanal, um one week. No semanal, o próximo nível de resistência mais relevante vai ficar aqui, tá trabalhando em um aqui, que seria essa região de fundo, tá? É um nível importante. Depois disso, pessoal, o próximo nível de resistência mais relevante é sim lá na região dos $46.500, tá? Nossa, Kaique, então vai buscar isso aí já essa semana que vem? Não sei, tá, pessoal? Pode até ir, a gente tá falando do Bitcoin, pode buscar amanhã, né? Ou essa madrugada, mas assim, seria o próximo nível de resistência mais relevante, tá? É nisso que eu tô querendo mencionar. Então, assim, desse movimento de alta, pode ir nos trancos e barrancos e buscar esse alvo, ou pode, numa única madrugada, buscar esse alvo também, mas o fato é que esse seria o próximo nível de resistência, falando de médio prazo aqui para a operação. Então, para quem está posicionado aí no Bitcoin no médio prazo, seria esse o nível de resistência depois dos 38 aí que está neste momento, essa região toda aqui, tá? Então, Kaique, você está falando que aqui seria uma oportunidade de entrada? Sim, aqui foi uma oportunidade de entrada, o rompimento aqui da máxima dos $38.414 também seria uma outra oportunidade, com stopzinho aqui embaixo, tentando pegar algo mais para cima no Bitcoin, tá bom? Então, essa seria aí a alternativa de trabalhar aqui no ativo, que inclusive no mês sobe aqui 10%, armou aqui um pivôzinho de alta, fez o sinalzinho de fundo ascendente e armou um pivôzinho de alta, então tá dando sequência nesse movimento, tá ficando bonito aí para tentar testar realmente aquela região de resistência mais acima. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para mencionar com vocês. Espero que tenha sido útil aí de alguma forma. Não esqueçam do seu joinha para ajudar a gente aqui no canal, ajuda bastante mesmo, tá? E amanhã estamos de volta aí, mais uma vez, com a nossa sala ao vivo e também com a análise de fechamento. E já o Dalton estará ao vivo aqui com vocês também, na nossa sala de aula, falando sobre stops, tá bom? Então, fica aqui o nosso convite para vocês participarem também. Um abraço e até amanhã, pessoal.